A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vou de novo, porque foi muito fraco. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém, glória a Deus. Esse é o povo de Deus, geração santa. Glória a Deus. Eu vou estar começando orando e peço para que os irmãos que estão afora aqui entrem, para juntos adorarmos a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua presença aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar com nossos corações, que o Senhor possa nos encher cada vez mais teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos adorar ao Senhor de espírito e em verdade, Pai. Que possamos sempre agradar teu coração e sempre conhecer mais, sempre querer ter sede de Ti, Senhor, mais da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar com os outros irmãos que estão para chegar também, que o Senhor possa estar os abençoando, os protegendo, o Senhor os guardando, e que o Senhor possa estar com esse culto, Pai. Porque sem o Senhor, de nada somos, Pai, e não faz sentido estarmos aqui. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir e que o Senhor possa estar conosco, Pai. Que o Senhor possa falar através da palavra, através do ministério de louvor, através do solo, que tudo que venha a ser feito seja para a honra e a glória do Teu nome somente. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu peço agora para abrirem suas Bíblias em Mateus 28. Aí já peço para os irmãos, se puderem, se colocar de pé. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Amém, a misericórdia, irmão. Amém. Glória a Deus. Abre a Bíblia, não vai olhar aqui no Data Show, não, hein? Vamos lá, eu vou ler. Versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Eu li esse versículo porque esse versículo é a divisa de missões mundiais que abriu hoje. Glória a Deus. Aí, posso ouvir glória a Deus aí? Aleluia. Missões mundiais. E o tema, vocês podem ver aqui também, vamos completar a missão. Que missão é essa, gente? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Igual que fala aqui também, portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possamos sempre ter esse foco em completar a missão que o Senhor propôs a nós. Em nome de Jesus. Eu queria convidar agora o Ministério Louvor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Vamos estar louvando um louvor que diz que as águas do Senhor é o nosso lugar. E quanto mais fundo nós mergulharmos, mais perto estaremos do nosso Senhor. Irmãos, mergulhar nas águas de Deus é algo muito mais intenso do que a gente lembra, que a gente se recorda, ou que a gente possa imaginar que seja. Mergulhar nos rios de água viva do Senhor significa mergulhar no centro da vontade de Deus. É você ir para um lugar onde você não tem alcance. Você não consegue alcançar a superfície porque você está mergulhado nos rios fundos do Senhor. Isso significa que se nós quisermos se colocarmos no centro da vontade de Deus, nós temos que se tornar dependentes de Deus. Nós temos que se colocar no centro da vontade de Deus. E para que nós venhamos fazer isso, o que nós precisamos entender é que o amor de Deus é intenso. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus não se acaba. O amor de Deus é eterno. Ele nos supre, Ele nos consola, Ele nos fortalece. Ele é tudo que nós precisamos. Então você não precisa ficar nervoso para alcançar a superfície. Não precisa ficar nervoso para você agir com as suas próprias forças, das suas próprias forças, não. Confie no Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é quem tem controle sobre a sua vida. O amor dele é tão grande por você que Deus não poupou nem o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então não há como a gente duvidar desse amor. Não há como a gente
gente duvidar de Deus, o único ser que não foi criado, então quem é que pode nos separar desse amor? Se o único ser que não foi criado, aquele que tem todo o poder, disse que nada pode nos separar do amor dele, por que nós vamos duvidar? Irmãos, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, do 38 ao 39, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nada pode nos separar do amor de Deus. Então você pode mergulhar sim nos rios de água viva do Senhor. Você pode sim se colocar em dependência do Senhor e falar: Espírito Santo, não dá com as minhas forças, mas eu acredito e creio no Senhor, que é o meu Salvador, e que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, porque o seu amor dura para sempre. Confie no Senhor, em nome de Jesus. Sei que estás aqui neste lugar. Glória a Deus. Posso te sentir, sonda-me. Aleluia, Jesus. Com teu amor enche-me. Aleluia, Senhor. Com teu amor
Deus. Irmãos, agora vamos estar cantando o hino oficial de Missões Mundiais, tá? Aleluia. Glória a Deus. Compartilhar o teu grande amor.
Alguém para sentar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Até que o Senhor venha, vamos pregar, vamos anunciar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Se nós não estendermos a nossa mão, quem irá? Uma vez, Deus perguntou assim no céu, quem irá por nós? Aí Isaías respondeu o quê? Eita, irmão, então eu falo, que é isso? Quem é que estão aqui? Eis-me aqui. Amém? Isso aí. Glória a Deus. Meu, hein? Vamos falar de novo? Vamos falar de novo. Eis-me aqui? Eis-me aqui. Amém. É isso aí. A gente fez agora para o Senhor também. Então, vamos completar a missão. Então, vamos nos dispor para também falar do Evangelho. Mesmo que seja em nossas casas, mesmo que seja... Só pode ser por WhatsApp, gente. Hoje está tudo virtual, né? A gente tem uma ampla negócio para falar do Evangelho. Então, vamos completar a missão que o Senhor propôs para nós. Amém? Eu queria ver quais visitantes tem. Quem é visitante? Levanta a mão. Eita, glória! Aí, pode levantar e falar o nome e o nome da sua igreja? Glória a Deus. Ô mistério. O irmão. Glória a Deus. A irmã. Glória a Deus, glória a Deus. Alguma coisa, Jean? Esse aqui é meu amigo, essa daqui é minha filha. Glória a Deus, glória a Deus. Como que a igreja Saldos... Oi? Desculpa, gente, tem mais. Participa de alguma igreja? Faça dessa igreja, o que? Como se fala? Faça, isso aí. Amém, amém. Como que a igreja Saldos Visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Agora a sala. Eu tenho mania de falar sala. A irmã Sara está com a oportunidade. Celular. A paz do Senhor, irmãos. Eu estou cantando um louvor ao Senhor, que tem ministrado bastante ao meu coração, né? E é um louvor bastante conhecido. Isso quer dizer que se eu errar, a igreja assume. Em nome de Jesus. Amém? Não, irmãos, eu não vou errar. Em nome de Jesus, vamos cantar todos juntos. É para a glória de Deus. Sempre
Amém? Sempre esqueço de ligar o microfone depois. Irmã Ruth agora está com a oportunidade e juntos também o momento ofertório. A igreja está também com a oportunidade de dar. A oportunidade que tem o cristão. Pode ser aquele firme nas promessas? Eu nunca sei o número. Eu nunca lembro. 150. E 4. Amém. Aqueles que puderem, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Amém, glória a Deus. Alguém poder sentar com vocês? Glória a Deus, que a gente possa sempre estar firme nas promessas do Senhor Jesus. Eu queria pedir agora para a diaconisa Elisângela esteja orando pela palavra, pastor. Amém? Oremos. Senhor da glória, Pai toda a eternidade, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Deus, para ouvir da Tua palavra, Senhor. Agora, Deus, nós te pedimos, Senhor, fala através do Teu servo, Deus amado. Derrama a Tua graça, Tua misericórdia, Deus, e que Ele possa vir, ó Deus, falar aos nossos corações, ó Deus. E que palavra, Senhor, que possa vir trazer transformação, Deus amado. A Tua palavra faça mudança, Senhor, dentro de nós, Senhor, de dentro para fora, Pai.
de maneira tal, ó Deus, que nós possamos sair daqui cheio, ó Deus, do seu Santo Espírito, Pai. No nome santo de Jesus, Pai, usa, Senhor, o pastor Fuli, Senhor, com poder e autoridade, Senhor. Intrepidez, ó Deus, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isso. Graça e paz, amados. Isso. Deixa ela sair aqui que eu tirei a máscara. Vocês estão me vendo de máscara, mas é por causa de uma gripe, né? Literalmente uma gripe chegou até nós, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Isso é bom demais. Mas nós vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, ministério de louvor. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu queria te convidar a cantar esse louvor e dizer ao Senhor: confio em Ti. Amém? Então o ministério de louvor vai estar adorando. Logo após nós estaremos lendo a palavra. Confiarei. Glória a Deus. Aleluia.
ministério de louvor, Deus continue usando Glória a Deus. poderosamente. Mateus capítulo 22, verso de 1 a 14. Quero saudar você que eu não pude falar ainda nessa noite. Também não pude te dar um abraço, que Deus te abençoe, muito obrigado. Seja bem-vindo, você que nos visita nessa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que Deus ministre no teu coração também. E que nós venhamos nessa noite ouvir a palavra do Senhor, colocá-la em prática, e que o Senhor, que o Espírito Santo ministre em cada coração nessa noite. Mateus capítulo 22, verso de 1 a 14. Hoje estamos fazendo o lançamento de campanha de missões mundiais. E nós queremos falar nessa noite sobre Jesus, o Cordeiro das Bodas. Jesus, o Cordeiro das Bodas. Diz assim: de novo Jesus lhe falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se portaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a Tua palavra nessa noite. Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz. Que nessa noite, ó Deus, ela cumpra o propósito para o qual foi destinado. Que o Senhor fale em cada coração, que o Senhor abençoe cada vida. E que nós estejamos, ó Deus, prontos para ouvir a Tua palavra. Usa a minha vida para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Pensa num convite muito especial. Pensa que alguém possa te convidar para uma grande festa. Se você pensou nessa grande festa, você também pode pensar comigo nessa noite que você, como eu, como muitas pessoas durante a vida, já deu muitas desculpas para não ir em algum lugar quando foi convidado. Talvez você já passou por situações que você teve que dar uma desculpa dizendo assim: não posso ir, eu estou resfriado, eu tô com a voz rouca. Mas na verdade não era por causa disso, era que você não queria ir a essa festa. Você não queria ir àquele lugar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma grande verdade que Jesus ministra através dessa parábola. Uma grande festa. Um grande casamento. O maior e melhor casamento que essa terra vai ver. É o casamento da igreja com o seu noivo. Casamento da igreja com Cristo. Quando estaremos com Ele nas bodas
do Cordeiro. A palavra do Senhor mostra que Jesus fala isso através de uma parábola. E quando ele diz essa parábola, ele está trazendo alguns personagens. Ele diz que havia um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Rei aqui, no lugar que nós podemos pensar, é o próprio Deus. O próprio Deus preparou um casamento para o seu filho. O próprio Deus preparou esse momento. E quando falamos aqui do Filho, estamos falando de Jesus Cristo. Estamos falando do seu Filho amado, do seu Filho entregue na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. E a palavra do Senhor diz que o Rei, o nosso Deus, enviou os seus servos. Enviou os seus servos a anunciar essa grande festa. Enviou os seus servos a anunciar que Deus queria se relacionar com essa noiva. Deus estava à procura de uma noiva para o seu filho. Deus está à procura de uma noiva para que case com o seu filho, para que tenha união com o seu filho. E a palavra do Senhor diz no versículo 2, Jesus falando, o reino do céu é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Deus envia servos para preparar essa grande boda, essa grande festa. Aqui está uma grande verdade no versículo 3 que eu quero pensar com você. Diz assim, enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Nós entendemos que quando Jesus está contando a parábola, ele está fazendo menção a um período em que Deus queria se relacionar com essa igreja, em que Deus queria se relacionar com o seu povo. Então ele separa Noé e avisa Noé que Noé precisava anunciar o seu juízo. Ele separa Abraão e diz, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, e o povo precisa se relacionar comigo. Passa um tempo, vem Moisés. Deus separa Moisés vai falar com o povo, para o povo ter comunhão com Deus, para o povo se tornar essa noiva, para o povo se tornar essa noiva que vai se casar com Deus, que vai se casar com o seu filho. E a palavra do Senhor diz que Deus enviou os seus servos a chamar os convidados. Mas o que acontece? Os convidados para esta festa não quiseram vir. Era Noé avisando, o dilúvio vem. Era Moisés avisando, vocês param de adorar outro Deus. Vocês precisam adorar o Deus eterno. Não ouvia. Era Abraão falando das promessas de Deus para o seu povo, para o povo de Deus. O povo não ouvia. Os convidados não quiseram estar. A palavra do Senhor diz que Deus não abriu mão de se relacionar com o povo. Deus não abriu mão de se relacionar comigo e com você. Então a palavra do Senhor diz que ele separa outros servos. Olha o que diz aí. Enviou ainda outros servos, dizendo, diga aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Quando Jesus está falando dessa parábola, nós podemos perceber que ele está falando do período dos profetas. Quando Deus levantava os profetas dizendo, olha, anda no caminho do Senhor, assim diz o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. Quando você olha para Deus, quando você olha para essa parábola, Deus está procurando um povo. Deus está procurando essa noiva. Deus está procurando essa noiva que vai casar com o seu filho, que vai ter união com o seu filho. E a palavra do Senhor diz que Deus levanta ainda outros servos, profetas, naquele instante, naquele momento em que Israel estava andando, ora com Deus, ora longe de Deus, Deus levanta os profetas e traz a sua palavra até o povo. Mas aí diz a palavra do Senhor, que
o Senhor diz para ele o seguinte: enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e os animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venha para a festa. Deus estava já com tudo preparado desde a fundação do templo. É por isso que quando ele diz, em Mateus capítulo 24, quando ele diz assim: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus já preparou um grande banquete, Deus já preparou uma grande boda, Deus já preparou uma grande festa para aqueles que querem se entregar a Jesus. Deus já preparou um grande momento para aqueles que querem entregar a sua vida a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele levanta esses outros servos e diz: vão lá e avisem. Nós não precisamos fazer nada, Deus já preparou tudo. Sabe quando você precisa, antigamente você tinha aquela, falava-se muito em festa americana que você tinha que contribuir com alguma coisa. Já pegou isso? Então, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa americana. Aí você tinha que botar a mão no bolso, levar alguma coisa. A festa que Deus está preparando para nós é uma festa que já está toda pronta. É uma festa que não tem nada faltando. É uma festa onde nós não vamos sentir falta de nada, onde nós vamos nos alegrar. E muito interessante é porque quando o noivo falava aqui de fazer uma festa para o seu casamento, durava de 7 a 14 dias. Essa festa que Deus está preparando para nós é uma festa que dura eternamente e não para. Não são 7, 14 dias, é eterno. E não vai faltar nada para nós. Está tudo preparado. Mas a palavra do Senhor diz que quando Deus levanta os profetas, a palavra do Senhor diz que aquelas pessoas que ouviram não deram ouvido ao que os profetas estavam falando. E olha o que diz a palavra. Mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, outro agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Há pelo menos 2 sentimentos que nós precisamos pensar. Quando Deus nos faz um convite para grandes bodas, ou nós damos prioridade a Ele, ou nós temos um sentimento de rejeição. Quando a palavra do Senhor diz que Deus levanta outros servos para avisar dessa grande boda, dessa grande festa, você vê aqui nesse texto que as prioridades deles eram prioridades terrenas. Diz aqui a palavra do Senhor: mas os convidados não se importaram, e foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Preocupado aqui, preocupado com as coisas daqui. Aquela pessoa que Deus chama para uma grande festa, mas começa a pensar: não, mas se eu for, eu vou perder o que eu tenho aqui. Na verdade, se eu for, eu não vou dar prioridade às coisas deste lugar. Eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar daquilo que eu tenho nas mãos. Pessoas que dão prioridades às coisas daqui. E aí, por isso, elas não pensam nas coisas celestiais. Elas não pensam nas coisas que estão por vir. São pessoas que hoje estão vivendo, estão preocupadas somente com o que vai acontecer aqui. Mas há uma coisa muito clara que o apóstolo Paulo vai falar. Pensemos nas coisas lá do alto. Pensemos nas coisas do porvir. Porque o porvir vai revelar coisas maravilhosas para nós. Nós não podemos pensar, se nós pensarmos em Deus, se nós esperarmos de Deus somente nesta terra, somos mais miseráveis homens, porque nós precisamos olhar lá para frente, porque um dia essa carne vai embora. Um dia, 2 Coríntios capítulo 5, o tabernáculo desse templo aqui, do corpo humano, vai se desfazer. E nós teremos da parte do Senhor um edifício não feito por mãos humanas,
mais eterna. Nós precisamos olhar para isso. Mas o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão olhando para cá. Eu tenho que ter aqui, eu tenho que ter o meu negócio aqui, eu tenho que estar bem aqui. Deixa eu só te falar uma coisa. Você precisa pensar o após aqui. Quando esse tempo acabar, para onde você vai? Quando esse tempo acabar, para onde você estará indo? Qual é a sentença que você vai receber de Deus? Porque Deus tem uma sentença para todos nós. Ou apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, ou então vinde bendito de meu Pai. Não tem para onde correr. A palavra do Senhor me traz isso. Mas também tem um outro sentimento, que eu olho nesse texto aqui e vejo. Olha o que diz aí. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. Tem pessoas que ainda caminham nesse tempo, além de ter o sentimento de rejeição, ainda se voltam contra Deus. Isso aconteceu com os profetas. Isso aconteceu com a igreja de Cristo no primeiro século. Isso tem acontecido com aqueles que são hoje, que professam o Evangelho. Isso tem acontecido com missionários. Missionários no campo hoje estão perdendo a sua vida. Missionários no campo hoje estão perdendo a sua vida por causa do Evangelho. Há lugares, por exemplo, que se você falar que é cristão, você é morto. Eu me lembro do pastor José Mostacato, quando ele foi para fora do país, e ele disse uma coisa muito interessante, quando ele foi numa igreja pregar, eu fui lá assisti-lo, ele falou assim, não filme, porque eles não podem saber que eu sou crente. Lá eu sou tão somente o técnico de futebol, mas existe um sentimento de rejeição, sentimento de repulsa. São pessoas que não ouvem o convite de Deus. São pessoas que além de se preocupar com as coisas terrenas, elas ainda vão contrários àquilo que Deus tem. Isso aconteceu, vai continuar acontecendo, porque as pessoas estão rejeitando o convite de Deus. E qual é o convite de Deus? O convite de Deus é que você venha para essa grande boda e você não falte nesse casamento. A palavra do Senhor diz que a festa está pronta. Olha o que diz aí no versículo 6. Outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. A cidade dele, Jesus está fazendo alusão a 70 depois de Cristo, quando a destruição, quando ele diz, não ficará pedra sobre pedra, falando para o seu povo daquilo que iria acontecer em Roma. Então disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Depois que Deus separa os profetas, depois que Deus envia os profetas, Deus agora envia seu filho e através de seu filho funda a igreja, levanta a igreja. Mateus vai dizer que quando Pedro confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, ele disse assim, olha, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir desse momento, Jesus está fazendo uma alusão à missão da igreja. A missão da igreja é ir. A missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é anunciar. E quero só dizer uma coisa para você. É a última voz que esse povo vai ouvir. É a voz da igreja. Não vai ter outra. Todo o plano de Deus para salvar o homem, todo o plano de Deus já se cumpriu. Deus envia, separa Abraão, faz ele pai de uma grande nação.
Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Deus separa os profetas. Deus envia o seu filho. E agora dá a oportunidade à igreja de fazer o anúncio, dizendo: olha, está vindo. A grande bodas do Cordeiro vai chegar. E quando chegar, não tem mais nenhuma voz para ser falada nesse tempo. Não tem mais nenhuma voz para ser falada. Isso significa para mim e para você que o tempo está próximo. Jesus está voltando e a igreja está bradando, e a igreja está falando: olha, a porta vai se fechar, as bodas do Cordeiro vai chegar, e você, aonde você está? A palavra do Senhor diz aqui que Deus agora chama uma igreja, dizendo assim: agora vocês vão. E olha que coisa interessante. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos, pelas estradas reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Começou a encher. E aí você começa a pensar: as bodas do Cordeiro estão sendo montadas, a sala do banquete está pronta, tudo está pronto, Deus preparou tudo, e está cheio. Eu acho que, eu tenho um pensamento, acho que os crentes vão dominar o mundo. Não sei se você já parou para pensar. Hoje eu estava assistindo um programa de relance, lá em casa, as duas famílias falando assim: não, nós somos da igreja, nós somos da igreja. O outro: nós somos da igreja, nós somos da igreja. E eu fiquei olhando assim, eu falei para Sheila assim: Sheila, a igreja vai dominar o mundo. Tem muita gente se convertendo, tem muita gente se entregando. A sala do banquete está pronta. A igreja está cheia. A igreja está bradando a palavra do Senhor e pessoas estão se entregando, estão se convertendo. E aí vai chegar o grande rei. E aí o rei vai vir. E aí o rei vai se encontrar para essa grande boda. E aí o rei vai se encontrar com essa igreja. E dizer assim: está tudo pronto, tudo preparado, o que você quer? Tenho tudo. Está tudo preparado. E olha o que diz assim: e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Sabe qual é o meu maior desejo nessa noite? É que nós sejamos esses convidados. É que nós sejamos esses que não fizeram ouvidos de mercador, entrou aqui e saiu aqui. É que nós não sejamos aquele que virou as costas para Deus, como muitos. É que nós não sejamos aqueles que zombam de Deus, como muitos, mas que nós venhamos atentar ao convite de Deus. Vinde às bodas do Cordeiro. O Cordeiro está voltando, o Rei está voltando, as bodas, o casamento da igreja com Cristo vai acontecer. Agora, que nós sejamos essa igreja, que nós sejamos esses convidados. Aí a palavra do Senhor diz que está cheio. Está muito cheio. Graças a Deus. Toda vez que algumas pessoas falam para mim: pastor, abriu mais uma igreja ali. É melhor do que abrir bar. É melhor do que abrir danceteria. É melhor do que abrir um lugar de prostituição. É melhor do que abrir um lugar de centro espírita. Porque não pregam a verdade. Porque só fala de coisas terrenas. Porque só falam de coisas passageiras, porque não coloca a verdade para essas pessoas. Então, quando eu olho, eu vejo verdadeiramente a sala do banquete está cheia. E aí são aqueles que aceitaram, que ouviram o convite. Vinde às bodas do Cordeiro. Vinde às bodas do Cordeiro de Deus. Vinde à festa de casamento. Aí a palavra do Senhor diz que a igreja brada. E a sala ficou cheia. Mas quando o rei chegou,
o rei foi de 1 a 1. O rei não se importou com a quantidade. O rei se importou com quem estava com vestes nupciais. Na verdade, o convite de Deus não é para você ser um mero espectador. É para você se tornar a noiva de Jesus. É para você se tornar a noiva do Filho. É para você ter vestes nupciais. O que é isso, pastor? Ninguém vê uma noiva casando de bermuda. Não é que usar bermuda é pecado. Só estou querendo que você pense. Não é que usar bermuda é pecado. O pastor anda de bermuda aqui, camisa do Flamengo, camiseta, tem nada a ver. Mas você não vê uma noiva usando roupa de qualquer maneira. Você não vê uma noiva desarrumada. Você não vê uma noiva que não tem vestes nupciais, que não vai querer aparecer para o seu noivo a coisa mais linda e mais bela, a pessoa mais bonita numa festa. Na verdade, irmãos, é a noiva. É por isso que nós, quando olhamos assim, vai entrar a noiva. A igreja é a coisa mais linda desse casamento, porque o Senhor pagou um alto preço por ela, fez dela preciosa, fez dela sua noiva, e quando ela entra, irmãos, a maior alegria é a beleza estampada de Jesus na face da igreja. É por isso que quando ele diz assim, olha, o rei voltou, e o rei está olhando 1 a 1, e aí ele achou um ali, que não tinha veste nupcial. E disse, por quê? Como é que você chegou aqui? E ele ficou mudo, não teve que falar, mas como? Porque na verdade não tinha veste nupcial. E o que é veste nupcial, pastor? Veste nupcial é quando nós temos a nossa vestidura, as nossas roupas, lavadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, dali em diante nós nos tornamos a noiva imaculada, a noiva paga, a noiva sagrada do Senhor Jesus Cristo, aquela que Ele leva até o fim e diz, olha, eis, vinde bendito de meu Pai, vem minha noiva, estou te esperando. Mas chegou lá, com noiva, com vestes nupciais. Quando o rei volta, ninguém consegue dizer se, ninguém consegue enganar esse rei. Ninguém vai conseguir enganar, porque o rei vai recepcionar a noiva e dizer para ela, as suas vestes são reais. Você tem veste de noiva, você tem veste da igreja, você tem veste de santa. Você tem veste daquela que Deus pagou um preço por você. Mas ninguém vai conseguir enganar. Ninguém vai ser um penetra nessa festa. Não vai. Ninguém vai ser aquele que entrou pela brecha. Não, deixa eu entrar aqui. O segurança, o Pedro, né, como dizem por aí. O João não me viu, eu consegui passar. Não. Não tem veste nupcial, não é aqui o seu lugar. Não tem veste de salvo, não tem veste de lavado e remido no sangue do Cordeiro, não tem veste de pessoa salva pelo sangue do Cordeiro, não entra. É por isso que a Bíblia vai dizer, quando João vê isso, em Apocalipse capítulo 19, ali não vai ter lugar nenhum de tristeza, porque ali vai somente ser alegria, louvor e adoração a Deus, porque chegou a Cordeiro, chegou o Rei, e chegou o grande dia, o grande casamento da igreja com o seu noivo, o dia em que o noivo vai voltar, o dia em que o Rei vai voltar, e estaremos com ele nas bodas do Cordeiro, vivendo eternamente, e esse casamento não acaba. É eterno. A grande pergunta é, quantos estão
com vestes nupciais. Quantos estão preparados para esse grande dia? Quantos estão preparados para ver o rosto de Cristo como Ele é? Quantos estão preparados para, se de repente hoje, estava falando com a irmã aqui, eu falei, para que Deus me leva hoje? Será que eu vou ver o rosto de Cristo como Ele é? Será que eu saio daqui nessa noite salvo? Será que eu saio daqui convicto de que possa acontecer o que acontecer? Eu vou estar lá, nessas bodas do Cordeiro? A grande pergunta nessa noite é se nós somos essa noiva que o rei está esperando. A grande pergunta é se nós estamos preparados para esse casamento. Queria te dizer uma coisa. Larga tudo e se prepare para esse grande dia. Não fique preocupado com as coisas desse mundo. Não fique preocupado com as coisas que vão te prender aqui, que ninguém consegue levar nada. Se preocupa com esse dia. O teu momento aqui como pessoa, como ser vivente nessa terra que dura 70, 80 anos, deve ser o dia do grande, deve ser um preparo para o grande dia. Deve ser o preparo para um grande momento, para as bodas, para esse casamento. E a grande pergunta é, quando o rei voltar, quem ele vai achar? Que vestes ele vai achar em nós? Se as vestes nupciais ou se as vestes que não são nupciais? Se as vestes lavadas no sangue do Cordeiro ou se as vestes não lavadas no sangue do Cordeiro? Será que ele vai achar em nós vida? Será que ele vai achar em nós essa igreja? Será que ele vai achar em nós essa noiva ataviada, preparada, separada, santificada? É um grande alerta. Eu digo para você, não vem mais ninguém para anunciar esse evangelho. Só a igreja está anunciando esse evangelho. Jesus está batendo as portas. O rei está voltando. E quando o rei voltar, quem dera que ele levasse todos nós. E um dia estaremos com o Senhor, vendo Ele face a face como Ele é. Vamos ficar em pé. Eu não sei você, Ministério de Louvor. Escolha de vocês. Eu não sei você. Eu não sei se você já tomou uma decisão na tua vida de se preocupar com esse grande dia. Porque talvez você esteja vivendo como muitos viveram. Tá bom, Jesus está voltando. É isso mesmo? Mais à frente eu vou. Mais à frente eu entrego a minha vida a Jesus. Talvez você esteja pensando como aquelas pessoas que pensaram na época de Noé. Esse povo é maluco. Que Deus vai vir destruir o mundo com um dilúvio, o quê? Esse povo é doido. Essa igreja aí, o pessoal é doido. O pastor fica falando que a gente vai viver eternamente com o Senhor. O que é isso? Aí talvez você esteja pensando assim, poxa, esse povo crente aí ficar falando essas coisas de céu. Quero dizer uma coisa para você. Tudo que Jesus falou na sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Nada, nem um tio, nem uma vírgula do que ele falou vai deixar de ser. Independente de quem esteja, quem seja sua noiva ou não, ele vai separar desse povo aqui a sua noiva. E ele vai levar a sua noiva. E vai ser um dia de grande glória para a sua igreja.
para a sua noiva, para aqueles que vão ficar, a palavra do Senhor diz que não vai ser. Vai ser choro e ranger de dentes. Eu não sei se você já pensou, como muitos pensam, mas eu queria te convidar a pensar como essa igreja aqui pensou. Se Jesus vai voltar, eu quero estar preparado para esse grande dia. Eu quero estar preparado para o dia que Ele voltar. E o dia que Ele voltar, eu quero ser a sua noiva. Eu quero casar com Cristo eternamente. Como tem sido o seu pensamento? Logo após o louvor, nós vamos orar. Eu gostaria muito que nessa noite você se preparasse para esse grande dia, para a volta do Senhor Jesus. Ministério de louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não
convite. Ele continua, pode continuar o instrumental. Ele continua dizendo: vem, minha noiva. Eu estou querendo me relacionar contigo. Eu quero um dia voltar e te encontrar com os vestes nupciais. Assim como muitos fizeram, aceitaram o convite e trocaram as suas vestiduras, assim Ele está convidando nessa noite. Pessoas que querem dar um passo e se tornarem a sua noiva, se tornarem a sua igreja. E talvez você chegou aqui nessa noite, ainda não tomou essa decisão. Eu queria te dizer, é a melhor e maior decisão que você pode tomar na sua vida. Você pode ter tudo nesse mundo. Você pode ter as maiores e melhores finanças. Você pode ter a maior e melhor família, a mais bonita. Você pode ter tudo de bom aqui. Mas se você não for encontrado, se você não for encontrado com vestes nupciais, tudo que você vive aqui vai se perder na eternidade. Você nessa noite pode tomar essa decisão. E eu digo para você, Deus não vai levantar mais uma voz. Tudo que está sendo falado é a última voz. É a igreja. O próximo passo, que é logo ali, é a volta do rei. E quando o rei voltar, a grande festa de casamento vai acontecer. O meu desejo, o meu sonho nessa noite é que você faça parte. Mas você precisa dar um passo. Você precisa se aliançar com esse Deus. Você precisa entregar a sua vida a esse Deus. Eu queria nessa noite te convidar. Eu não vou demorar, porque eu penso que Jesus ele é muito precioso. Jesus ele é muito precioso e há muito tempo ele está falando. Mas eu queria nessa noite te convidar a dar um passo e se tornar a sua noiva, e se entregar a Jesus, para que naquele dia você seja encontrado com vestes nupciais, com vestes lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então você precisa dar um passo nessa noite. Eu queria te convidar, se há alguém aqui nessa noite que entendeu que precisa se entregar a Jesus, que está vendo que o tempo está se aproximando, os sinais estão vindo, os sinais estão acontecendo, nós não temos muito tempo. Eu queria te convidar nessa noite a você tomar uma decisão, entregar sua vida a Jesus, dizer: Senhor, quero me tornar essa igreja, quero me tornar essa noiva, eu quero trocar as minhas vestiduras por as vestes lavadas pelo teu sangue, eu quero ter vestes nupciais, para quando o Senhor voltar, eu subir, eu estar com o Senhor vivendo eternamente no céu. Alguém nessa noite, alguém aqui que queira fazer esse voto, entregar sua vida a Jesus, retornar para a casa do Pai? Alguém? Se não há, que Deus continue ministrando no teu coração. Mas olha, corra. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei como é que eu vou estar amanhã. Eu não sei quanto tempo temos mais como igreja nesse tempo. Quem dera, eu estou pedindo a Deus para ser a geração do arrebatamento. Quem dera Jesus volte na minha geração. E quem sabe não está para isso para acontecer. Só Ele sabe o dia que Ele vai voltar. Mas o dia que Ele voltar, eu quero estar preparado. Eu quero pedir a Deus que você tenha mais oportunidade. Mas se Deus falou contigo nessa noite, não endureça o seu coração. É hora de você entregar a sua vida a Jesus. Ele quer fazer morada. Ele quer mudar. Eu vou estar orando. E se você ainda assim quiser fazer,
Você pode fazer um sinal, entregar sua vida a Jesus. Você pode fazer um sinal e dizer: Senhor, eu quero retornar à tua casa. Eu quero voltar a sentir a tua presença como sentia antes. Se você quiser ir fazer isso, faça. Porque o Senhor Jesus está te convidando a fazer parte dessa festa. Pai, nós somos gratos, porque nós recebemos um convite do Senhor para a grande festa. Nós, como igreja, aceitamos esse convite. E a tua palavra diz que o seu sangue nos deu vestiduras novas, vestes novas, lavada pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós somos considerados a tua noiva para aquele grande dia. Mas, Senhor, se alguém entrou aqui nessa noite, que ouviu a tua palavra, que entendeu a tua palavra nessa noite, que ele, que ela não endureça o seu coração, mas que ela se entregue, que ele se entregue ao Senhor, e que ele faça um voto de voltar, de estar, ó Deus, na tua presença, porque, Senhor, vai ser maravilhoso o grande dia, a grande festa, o grande casamento, o casamento do Senhor com a sua noiva, o casamento do Filho com a noiva, que é a igreja. Então, nessa noite, Senhor, toca nesse coração, e que ele saia daqui, que ela saia daqui, Senhor, meditando na tua palavra. Sabemos que o tempo está próximo, Senhor. Sabemos que a igreja é aquela que está anunciando a tua volta, e que essa vida, que esse irmão, que essa irmã tenha, ó Deus, nessa noite, o entendimento, Pai, de se entregar ao Senhor. Toma cada um de nós e acha em nós a tua igreja com vestes nupciais, preparada para este grande dia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Muito obrigado pela esperança que temos. Muito obrigado por tudo que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Muito obrigado pelo céu que nós viveremos eternamente. Muito obrigado por essa festa que teremos eternamente com o Senhor. Ah, Deus querido, muito obrigado. Seja exaltado. O Rei está voltando. Nós estamos te esperando, Senhor. Volta, Pai. Nós queremos subir com o Senhor para a tua glória eternamente. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Que bênção. Vem cá, pastor Jeto. Nós vamos estar orando, depois nós vamos fazer. Vamos ficar de pé ainda, igreja. Nós vamos fazer os anúncios. Você aguarda 5 minutinhos, tem alguns anúncios para fazer. Então a gente vai orar para a gente encerrar a live em nome de Jesus. Pastor Jeto vai estar impetrando a bênção apostólica. Vem para cá. Isso. E logo após você espera 5 minutinhos que o pastor vai fazer os anúncios rápido. Temos cantina hoje, tá ok? Amém? Pessoal que comeu à tarde aí, ó. Dá o jeito de vocês lá, vamos comer lá, tá bom? Entreguei meio mundo aí, isso. Que benção, vamos orar. Vou estar orando, agradecendo ao Senhor, pastor Jeto, vai estar impetrando a bênção apostólica. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite de culto ao Senhor. Que o Senhor tenha se alegrado, Deus, do nosso ajuntamento nessa noite. E, Senhor, que não seja apenas um culto, mais um culto, mas que o Senhor tenha falado em cada coração, e que a tua igreja, Senhor, esteja preparada para esse grande dia. Não nos deixa enganados, Senhor, mas nos prepara, Senhor, porque o Senhor está voltando. E eu sei, Pai, que a última voz dessa nação é a tua igreja. A última voz para nós, ó Deus, nesse tempo é a tua igreja. Prepara a tua igreja, prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus, porque o seu Deus está voltando, e o dia que o Rei voltar, quer te encontrar preparado para estar com Ele eternamente. Senhor, abençoa este lugar, abençoa a tua igreja, nos dê uma semana abençoada, repleta da tua presença, Senhor. Abre portas de emprego para a tua igreja, Pai. Abençoa aqueles que estão enfermos, a irmã Sônia Oliveira, Senhor, o irmão Adalto, ó Deus, a irmã Conceição, tome em tuas mãos, faz, ó Deus, recuperar, tome, ó Deus, esse andaço de resfriado, ó Deus, de gripe que está passando, ó Deus, um para o outro. Senhor, repreenda, Pai,
que nós tenhamos saúde, Senhor, na tua presença. Nós confiamos em ti, cuida de nós, Pai. Te agradecemos também nessa noite, Senhor, pelos nossos visitantes. Muito obrigado, derrama das tuas bênçãos. Continua falando com eles, ó Deus, e nos dê uma semana repleta da tua presença. Fica conosco, nós oramos não porque merecemos, mas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Estenda sua mão para cá. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com a primeira Igreja Batista do Guarani e com todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, desde agora e para todo sempre. E a igreja diz amém. Que Deus abençoe, nós estamos encerrando a nossa live. 2 minutos, 5 minutinhos, nós